Olá, olha quem tá aqui de volta. Meu nome é Thaís, eu faço parte da equipe da agência Vida Learning Intercâmbios e hoje eu tô aqui para falar sobre um assunto muito sério que tem impactado a vida de milhões de pessoas aí, na verdade a vida de todas as pessoas do mundo. Mas antes de começar a falar sobre o assunto, espera um pouquinho aí que eu já volto. Gente, o assunto de hoje é um assunto muito sério que vem impactando aí a vida de milhões de pessoas, na verdade, e acho que o mundo inteiro tem sofrido o impacto do coronavírus, né? Que é a pandemia mundial que vem acontecendo aí, já tem alguns meses que se iniciou na China. A China agora já conseguiu controlar a situação, mas infelizmente isso foi se espalhando para os outros lugares do mundo. Infelizmente a Itália nesse momento está passando por um momento muito difícil, né? O país está fechado, com muita gente infectada, infelizmente muitas pessoas morrendo por conta desse problema. Vários países da Europa já tomaram medidas aí para combater esse vírus, então a maioria dos países nesse exato momento estão tomando medidas para que esse vírus não continue se espalhando e não continue fazendo aí realmente uma catástrofe mundial. Assim como na América do Norte, Estados Unidos, Canadá, todos os países estão tomando medidas preventivas. Infelizmente isso também é uma coisa que afeta o nosso Brasil, mas na verdade esse vídeo é para falar um pouco de como tudo vai impactar aí a questão do seu intercâmbio para a Irlanda, como é que vão ficar todas as coisas, como é que estão as pessoas que já estão aqui. Então é um vídeo informativo para a gente poder ajudar com o máximo de informação relevante e oficial que a gente pode entregar aqui para vocês. Primeira coisa que eu tenho que deixar claro, né, que vocês estão vendo aqui, tô fazendo o vídeo na minha casa, então nós da Vida Learning já estamos cumprindo as orientações do governo sobre não sair na rua. Então estamos todos da equipe trabalhando de casa, óbvio que com força total, inclusive para poder auxiliar todos os alunos que estão precisando de ajuda nesse exato momento. Então a gente continua trabalhando, estamos online aí, força total, mas cada um na sua casa justamente para ter essa consciência de que as pessoas precisam sim estar de quarentena para que esse vírus não continue se espalhando mais e mais. Queria contar um pouco para vocês quais são as medidas que o governo irlandês tem tomado para ajudar e orientar a população diante desse problema mundial. Primeira coisa que eu acho muito bacana dizer é: o governo irlandês tem se manifestado diariamente com notícias, com orientações de segurança e também com medidas que eles estão utilizando para conseguir orientar e auxiliar toda a população. A primeira medida que o governo irlandês tomou foi quarentena para todos. Isso significa que apenas locais de uso essencial, por exemplo, mercado, farmácia e hospitais devem estar abertos. Isso significa que as escolas estão fechadas, pubs fechados, eventos foram cancelados justamente como medida para que esse vírus não continue se espalhando. Então é muito importante que todas as pessoas, independente de elas serem mais velhas ou não, independente de estarem num grupo de risco ou não, é muito importante que elas fiquem em casa para que esse problema ele seja contido. Muitas pessoas infelizmente estão perdendo emprego ou tendo as suas horas reduzidas justamente porque os lugares estão fechados. Então todas as pessoas, imigrantes ou não, que têm um PPS, né, que é o registro aqui para que você possa trabalhar legalmente no país, todas essas pessoas vão receber um auxílio do governo que até 2 dias atrás eram de 203 euros por semana. Ontem mesmo saiu no jornal aqui da Irlanda que esse auxílio ele vai subir para 350 euros por semana. Então essa é mais uma medida que o governo irlandês tem tomado para que as pessoas não saiam prejudicadas e tenham como continuar sobrevivendo, pagando seu aluguel, pagando as suas contas básicas. Esse é um aviso muito importante aqui para deixar. Vou deixar na descrição do vídeo o formulário que você precisa preencher para conseguir pegar esse auxílio. Pelo que a gente anda pesquisando, a maioria das pessoas tem recebido esse auxílio com rapidez, então não é uma coisa que vai demorar para o governo pagar, justamente porque eles sabem da urgência que as pessoas têm em pagar um aluguel semanal ou enfim, fazer compras, enfim, o governo ele tem se conscientizado muito em relação a isso e tem se manifestado assim diariamente com notícias e meios para ajudar a população. Uma outra medida muito bacana também é como as pessoas estão realmente se conscientizando e pensando nas pessoas de grupo de risco. Então existe um horário específico nos mercados, a maioria dos mercados tem adotado isso, que apenas pessoas mais velhas podem entrar no mercado para fazer as compras, justamente para tentar aí controlar o número de infectados e o quanto isso pode ser prejudicial
prejudicial para uma pessoa mais velha. Mais uma notícia muito importante também que o governo holandês já publicou, é uma informação oficial, é sobre a questão da extensão de visto para estudantes. Então todos os estudantes que tinham aí appointment, ou seja, o agendamento para renovar o visto, alguma coisa nesse sentido, ou para tirar o visto, a partir do dia 20 de março até o dia 20 de maio, todo mundo que estiver dentro deste período vai ter o visto estendido automaticamente por até mais 2 meses. Então são 2 meses a mais aí, por conta do escritório da imigração estar fechado nesse momento. Então todo mundo que tiver esses agendamentos vão ser automaticamente beneficiados com mais 2 meses de visto, para que isso não seja um problema. Então fica tranquilo que se você tá dentro desse grupo, você não vai ficar ilegal. Agora que a gente já falou um pouquinho aí de como o governo irlandês tem tomado algumas medidas para ajudar e para auxiliar a população, vamos falar um pouquinho então de como é que vai ficar o teu intercâmbio, para você que tava para embarcar e tal, o que vai acontecer. A gente sabe que agora é um momento de muitas dúvidas, muitas incertezas, infelizmente ninguém sabe ao certo a duração de toda essa situação. Mas o mais importante nós estamos orientando todos os nossos alunos, então todas as pessoas que tinham aí embarques imediatos para o mês de março, para o mês de abril, início de maio, são pessoas onde a gente já entrou em contato com todos esses nossos clientes para explicar e orientar o que você deve fazer nesse exato momento. Talvez você veja esse vídeo no futuro, mas se você tem visto agora, nesse momento onde toda essa situação está acontecendo, é importante falar que não é hora de embarcar. Gente, o que acontece? A imigração, hoje, dia 25 de março de 2020, tá bom? Então se você assistir esse vídeo no futuro, com certeza isso não vai ser mais um problema, a gente já vai ter passado por essa situação. Mas para quem estiver assistindo esse vídeo daqui para as próximas semanas ou dos próximos poucos meses aí pra frente, uma coisa muito importante para falar a imigração ela não está funcionando. Então isso significa que não adianta você embarcar agora, pois você não vai conseguir tirar o seu visto. Então assim, para quem ainda está no Brasil, o nosso conselho, a nossa orientação é que você fique no Brasil nesse exato momento, que você esteja junto com a sua família, que você se conscientize de tudo que tem acontecido e que saiba e que tenha em mente que tudo isso vai passar, e aí sim você vai poder vir pra cá e aproveitar o melhor do teu intercâmbio, porque o que acontece? A imigração estando fechada, você não tira o visto, você não tirando o visto, você não pode trabalhar, e a gente sabe que poder trabalhar durante o intercâmbio é uma coisa que faz o aluno, que faz o cliente se manter aqui. Então não adianta por ansiedade, a gente sabe que é um momento muito delicado, que todos os nossos planos eles estavam aí em torno de embarcar e viver essa nova experiência do intercâmbio, mas as coisas precisam ser feitas de maneira racional. E por conta de todas essas coisas que andam acontecendo nos últimos dias, a orientação continue no Brasil. Se você ainda não embarcou, fique em casa, espera tudo isso passar, que sem dúvida você vai conseguir aproveitar esse intercâmbio de uma maneira muito melhor se você esperar mais um pouquinho. Mas aí você me pergunta assim: gente, a escola, mas eu já tava para embarcar, eu já tava com a carta da escola na mão. Ou então você que já tá aqui na Irlanda, já tinha começado o meu curso, o que eu faço? As escolas estão fechadas. Saiu um comunicado do governo que os estabelecimentos não essenciais devem continuar fechados até o dia 19 de abril. Isso significa que as escolas participam desse grupo de lugares não essenciais. Então a maioria das escolas já se pronunciou em relação a isso e continuarão fechadas. Então, por medida de segurança, as escolas vão continuar fechadas, a quarentena vai se estender. Uma outra coisa também é que, como a medida do governo era pausar as atividades de estabelecimentos não essenciais até dia 29 de março e agora que foi prorrogado até 19 de abril, muitas escolas já adotaram também o esquema de dar aula online, ou seja, os alunos eles vão entrar numa plataforma da escola e ter as lives, as aulas online ali simultaneamente. A maioria das escolas já se pronunciou quanto a isso e eles deixam claros que sim, as aulas online elas estão valendo como attendance, ou seja, estão valendo como presença, como se fosse em sala de aula. Então os alunos que não estiverem conseguindo se adaptar com esse estilo de aula online, eles podem aí optar, por exemplo, ou por pegar as férias adiantadas, ou seja, o período de férias que ele tiver, ele pode tirar sem problema nenhum, para que ele não tenha que repor essa aula online, já que ele não se adaptou. Ou ele pode, por exemplo, pausar o curso dele e continuar num outro momento, claro que dentro da regra de cada escola. Então é importante falar que a maioria das escolas já está se disponibilizando e já está seguindo esse modelo de aula online para que os alunos não sejam prejudicados e não fiquem todo esse tempo em casa sem aprender. Uma coisa a se dizer é que tudo isso que vem acontecendo é algo que tem realmente impactado a
vida de todas as pessoas. Então, impacta a nossa vida como agência, impacta a vida sua que está assistindo esse vídeo como estudante ou como futuro estudante, impacta a vida das pessoas que trabalham na escola, do governo, da economia mundial, enfim. Por isso, as escolas estão sendo muito flexíveis. Eu acho que esse é o momento onde todos devem ter muita empatia, porque a gente sabe que é realmente uma situação assim esporádica, né? Ninguém estava esperando isso acontecer. Então, em relação às escolas, eles estão sendo bem flexíveis em relação, por exemplo, a adiar a data do seu início de aula. Então, se você estava para embarcar, já está com a carta da escola emitida, fica tranquilo, eles estão realmente conseguindo fazer esse adiamento, e isso não está tendo custo para os alunos que estão aqui na Irlanda e por algum motivo não conseguem continuar aqui por falta de trabalho ou alguma coisa assim. As escolas, elas também estão oferecendo a possibilidade de pausar o teu curso, ou seja, você voltar para o teu país e depois você voltar para cá novamente e poder continuar o seu curso normalmente. Então, assim, obviamente cada escola tem uma política, né? Então é aí que entra o trabalho da Vida Learning, poder te auxiliar e poder realmente ver, cada caso é um caso, né, gente? Então, assim, o que acontece é, a gente tem analisado caso a caso, pessoa a pessoa, porque a gente sabe que cada situação é uma especialidade, é uma particularidade diferente. Então, é óbvio que uma escola não vai seguir exatamente o mesmo protocolo de outra, e é por isso que você tem aí o nosso apoio e o nosso suporte. Então, nós somos o seu contato direto com a escola e com todas as coisas que você tenha contratado por meio de nós, então acomodação ou seguros ou coisas nesse sentido. Então, o mais importante é que você saiba que você pode sim contar com a gente. Então, o seu meio de comunicação com a escola ou com qualquer outro serviço contratado por nós, Vida Learning, é uma coisa que a gente vai conseguir resolver para você. A gente está cuidando de cada caso com muito carinho e com muito cuidado, justamente para que ninguém saia prejudicado nessa. Sobre as passagens aéreas, também tinha muita gente que já estava com passagem aérea reservada, tal, e o que vai fazer. Gente, entre em contato com a companhia aérea ou com a empresa que emitiu a sua passagem aérea. A gente fala isso também porque, assim como as escolas têm essas flexibilidades, como eu expliquei, sobre adiamento, sobre pausa de curso, acontece também com as companhias aéreas. Então, assim, por exemplo, eu tive um caso particular. Eu estava no Brasil e meu voo tinha sido cancelado devido a todo esse problema do coronavírus, e a companhia aérea que eu voei me deu a opção de ou me oferecer o reembolso da passagem, né, ou então me remarcar para um próximo voo. Eu escolhi ter o meu voo remarcado porque eu voltaria para a Irlanda de qualquer maneira. Cá estou eu, graças a Deus. E eles conseguiram remarcar o meu voo. Eu remarquei para uma data e, na verdade, eu consegui remarcar novamente para conseguir voltar um pouco antes. Então, assim, óbvio, como eu falei, assim para a escola, assim vai valer para qualquer coisa. Eu acho que não só falando sobre intercâmbio e tal, mas acho que qualquer compra que você tenha feito que envolva prazo, que envolva reserva, coisas nesse sentido, tudo vai ser conversado. Então tenta entender quais são as políticas da companhia aérea que você contratou, para você saber como é que você deve agir e quais são os seus direitos perante a isso. Mas fica tranquilo que tudo vai ter um jeito. Mais uma vez, vale a pena frisar aqui a questão do nosso suporte. Então, todos os problemas, todas as solicitações que vocês tiverem em relação a qualquer coisa, pode mandar pra gente, porque apesar da gente não estar indo lá pro nosso escritório, a gente está trabalhando de casa e está fazendo o possível realmente para conseguir ajudar todo mundo. Então, dentro de tudo que é possível, a gente está tentando ser o mais flexível possível e trazendo realmente a melhor solução para cada caso específico. E para encerrar esse vídeo, eu acho muito importante, sei que todo mundo deve estar ouvindo falar sobre isso o tempo todo na televisão e na internet e tal, mas acho muito importante a gente frisar o quanto é bacana e o quanto é importante que a gente tenha consciência nesse exato momento. Tudo que anda acontecendo no mundo vem mostrando o quanto realmente é importante que a gente tenha empatia, que a gente pense nas outras pessoas e pense também em quem pode ser gravemente afetado por todo esse problema. Então, tenha consciência, siga as orientações e instruções de segurança, lava as tuas mãos, fique em casa se você puder, tome todos os cuidados possíveis para que você não seja infectado ou para que você não infecte alguém, porque realmente isso pode ser fatal para uma outra pessoa. Às vezes isso pode não te afetar diretamente, mas pode afetar uma pessoa importante para você. Então, tenha consciência, a gente sabe que é um momento difícil, mas que a gente pode tirar 3 lições dessa crise toda que tem acontecido. A primeira delas é:
ela tem uma data para acabar, ou seja, nada dura para sempre. Todo esse problema que o mundo todo vem passando é uma coisa temporária, que se Deus quiser vai passar aí o quanto antes e tudo vai ficar bem novamente. Vão ser tempos difíceis, mas sem dúvida nenhuma, se cada um fizer a sua parte, o mundo ele vai se reerguer e tudo vai ficar bem. A segunda coisa que a gente pode colocar também são as novas oportunidades que você pode ter. Então, nesse momento que você está na sua casa, tente fazer desse um momento produtivo, vai estudar inglês, vai aprender uma coisa diferente, coloca os seus projetos em ordem, organiza aquelas ideias que estavam engavetadas. Se você ainda estava pensando em fazer o seu intercâmbio e não tem certeza e tinha dúvidas sobre isso, estuda mais sobre isso, maratona o nosso canal aqui, tem muita informação legal. Pega esse momento para aproveitar as oportunidades, já que você tem esse tempo mais ocioso agora. E a terceira e última coisa são os ensinamentos que isso traz para nossa vida. Então, como eu falei anteriormente, isso é uma fase que vai passar, mas a gente precisa ter empatia, a gente precisa às vezes parar, respirar, entender tudo que está acontecendo ao nosso redor, dar mais valor para certas coisas. Enfim, são ensinamentos aí que eu acho que cada um individualmente vai conseguir entender e enxergar nos próximos dias. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de comentar, de compartilhar com outras pessoas. A gente vai continuar a todo vapor aqui, tentando sempre trazer o máximo de informação relevante para vocês. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez. E é isso. Se cuidem, se conscientizem e não se esqueçam, tudo isso vai passar. Tchau, tchau. Hoje então, e aí, o teu intercâmbio, como é... Nossa. Ah! Tá difícil.